Ao Teatro da Ribeira dos Icós, o primeiro teatro do estado do Ceará, o nono do Brasil, patrimônio nacional. Dando início à audiência pública do Tribunal Regional Eleitoral no município de Icó, que pretende dar ampla divulgação acerca das resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o pleito municipal deste ano, a órgãos, autoridades, representantes dos poderes públicos, entidades representativas, cidadãos e cidadãs. O objetivo é debater com quem atua, se ocupa e se preocupa com o cenário político eleitoral, visando a participação efetiva em benefício da liberdade e dignidade de todos, além da construção permanente do processo democrático e de uma sociedade que seja cada vez mais inclusiva e participativa. Lembrando que, caso queiram participar das manifestações, basta se inscrever na lista com o responsável que está aqui no teatro. Nesse momento, para a composição da mesa, convidamos o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Senhora Ana Laís Nunes, prefeita municipal de Icó. Presidente da Câmara Municipal de Icó, vereador Fernando Nunes. Doutor Márcio Freire de Souza, juiz eleitoral da 15ª Zona Eleitoral. Doutora Iane Maria Bezerra de Alencar, diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Ceará. Prefeito de Ipaumirim, senhor Wilson Alves. Ex-deputado, ex-prefeito Neto Nunes. E presidente da subseção Vale do Salgado, OAB, Dr. Kleber Colares. Convidamos também Dr. Fagundes Lourenço de Melo, procurador-geral aqui do município de Icó. Neste momento, senhoras e senhores, pedimos que fiquem de pé em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro sob a regência do maestro Bonfim Estevão e banda municipal de Icó, maestro Gonçalo Farias dos Santos.
Ainda de pé, ouviremos a execução do hino do Estado do Ceará. De pé, convidamos o maestro Eugênio Gouveia, que com acordeon e com a cantora Mari Bezerra estarão executando o hino do município de Icó. Boa noite a todos. Numa planície arenosa, velado pelas estrelas, Icó nasceu tão formosa, do sertão linda princesa, de uma capela esculturada, marco de uma pátria florescida. Icó, cidade centenária, alta de Deus na terra erguida. As margens do salgado rio deste Ceará, Icó é sempre afamada, a glória te exaltará. Sempre terás a vitória desse mistério sem fim. Contigo mora aqui, glória quis o Senhor do bom fim. Teus sobrados e casarões são do passado herança, sangrando nos corações, um futuro de esperança. Teu passado glorioso te fez um dia capital desse estado portentoso, tornando tua história imortal. As margens do salgado rio deste Ceará, Icó é sempre afamada, a glória te exaltará. Sempre terás a vitória desse mistério sem fim. Contigo mora aqui, glória quis o Senhor do bom fim. Sempre terás a vitória desse mistério sem fim. Contigo mora aqui, glória quis o Senhor do bom fim. Obrigado a Mari Bezerra, Eugênio Gouveia, a banda Maestro Gonçalo Farias dos Santos. Convidamos todos para tomarem os seus assentos. Queremos aqui fazer registros de presenças, vereadores
Mais uma vez, convidamos o prefeito de Palmirim, o senhor Wilson Alves, para a composição da mesa. Queremos registrar as presenças dos vereadores Eliseu Amâncio, Tobias Pires, Marconier Mota, Samuel Maracanã, Daniel Guimarães, Galeguinho do DNR, Igor Vilarouca, Cailton da Sucam e doutor Eduarda Dantas. Também presentes nesta solenidade, o secretário da administração do município de Icó, Edson Facó, secretário adjunto da cultura, Renan Moreira, chefe de gabinete, doutora Oriana Nunes, SAAI, aqui representado por Daniel Peixoto, relações institucionais, Ana Glessi, superintendência do meio ambiente, Efigênia Mota, secretária da saúde, Mara Núbia, assistência social, Luma Cavalcante, agricultura e recursos hídricos, Gildomar Gonçalves, procurador adjunto do município de Icó, doutor Fabrício Moreira, e também infraestrutura, João Marcos. Aqui, procurador da Câmara Municipal, doutor Getúlio Oliveira, secretário de Esportes, Alex, também empresários, Sérgio Paraibano, Luciano Paraibano, Antônio Ducal, Gustavo, Chico Eudo. A gente faz esse registro das presenças nesta solenidade do Tribunal Regional Eleitoral aqui no município de Icó. Neste momento, senhoras e senhores, iremos assistir à apresentação do coral dos alunos da AABB Comunidade, regido pelo maestro Paulo Henrique. Temos aqui os dois. Projeto AABB Comunidade. Mais uma vez, o nosso registro de agradecimento da participação da sociedade civil, de toda a comunidade icoense neste evento do Tribunal Regional Eleitoral, audiência pública, aqui no município de Icó. Registramos a presença da imprensa local, fazendo os registros, Rádio Papagaio FM, Rádio Icó FM, Rádio Brasil FM, TV Princesa do Vale, na cobertura da audiência pública no Teatro da Ribeira dos Icós, nesta tarde de 7 de março de 2024. Fazendo os registros fotográficos, Perpétua Souza, Edson, que também é jornalista, na cobertura do evento. Registramos a chegada e a presença do vereador Didi Silon.
Registramos a presença representando a Univies, Centro Universitário Vale do Salgado, professora Maria Marcena, que coordena os cursos de pós-graduação da instituição. Audiência pública do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em Icó. Neste momento, senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui retornando a esta belíssima cidade de Icó. Por aqui passei quando estava na vice-presidência, na corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. Passamos fazendo inspeção na região, mais precisamente no cartório eleitoral de Icó. Cidadãos e cidadãs de Icó, é com grande satisfação que estou aqui como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará para discutir um dos temas mais cruciais para a nossa sociedade, as eleições de 2024. Esta audiência pública, numa cidade histórica do nosso Ceará, representa um compromisso sólido com a discussão pública e transparente do processo eleitoral democrático, pilares fundamentais para o fortalecimento da nossa democracia. Primeiramente, quero expressar minha gratidão por ver tantos rostos engajados e interessados neste momento e nesse encontro. A participação ativa da comunidade é vital para o sucesso do nosso sistema democrático. E é aqui, em Icó, que buscamos construir um diálogo franco e construtivo sobre o futuro das eleições em nosso estado do Ceará. À medida que nos aproximamos das eleições de 2024, é imperativo que discutamos abertamente os desafios e as oportunidades que enfrentaremos. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará está empenhado em garantir que este processo seja conduzido de forma transparente, de forma íntegra e, acima de tudo, com a participação ativa de cada cidadão, de cada cidadã. Desejo enfatizar, neste momento, a importância do diálogo aberto e construtivo entre a comunidade e as autoridades eleitorais. Este é o espaço para esclarecer dúvidas, discutir propostas e garantir que cada cidadão se sinta parte integrante desse processo democrático, que é o processo eleitoral. Além disso, reconhecemos a relevância da educação cívica. Quanto mais informados estivermos sobre nossos direitos e responsabilidades como eleitores, mais robusta será a nossa democracia. O TRE Ceará, o Tribunal Regional Eleitoral, está comprometido em fornecer recursos educacionais por intermédio de sua escola judiciária eleitoral, da qual a doutora Iane é diretora, e programas de conscientização para garantir que todos compreendam plenamente o valor do seu voto
Dentre esses programas está o Eleitor do Futuro. Encorajo a todos a participar ativamente desta discussão, a fazer perguntas, expressar preocupações e contribuir para moldar o futuro das eleições dessa cidade de Icó. Juntos, podemos garantir que as eleições de 2024 sejam um exemplo de transparência, participação e respeito à vontade popular. Finalizo aqui dizendo que agradeço a presença de cada um de vocês e reitero o compromisso do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará com a construção de um processo eleitoral que honre os princípios fundamentais do nosso país democrático. Muito obrigado a todos e que Deus continue nos abençoando com o Padre Cícero Romão Batista. Do público, quem tiver interesse em participar desses debates, dessas discussões, por favor, dirijam-se aqui ao cerimonial. Senhoras e senhores, neste momento a palavra fica facultada à excelentíssima senhora prefeita Laís Nunes. Boa tarde a todos e a todas. Saudar o nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, desembargador Raimundo Nonato. Saudar aqui o doutor Márcio Freire, juiz eleitoral da 15ª Zona Eleitoral. Saudar aqui também a juíza doutora Iane Maria Bezerra de Alencar, diretora da Escola Jurídica Eleitoral do interior do Ceará. Saudar aqui o presidente da Câmara Municipal de Icó, vereador Fernando Nunes. Em nome dele, saúdo aqui a todos os vereadores aqui presentes do nosso município, também de toda a nossa região. Saudar aqui o prefeito de Ipaumirim, Wilson Alves, agradecer pela presença. Saudar aqui o nosso presidente da OAB, doutor Kleber Colares, subseção Vale do Salgado. Saudar aqui o meu esposo, o ex-prefeito, ex-deputado dessa terra, Neto Nunes. Saudar o nosso procurador-geral, doutor Fagundes Lourenço. Agradecer aqui a nossa banda de música, maestro Gonçalo Farias dos Santos. Saudar aqui o nosso coral da ABB Comunidade, parabenizar essas crianças lindas que fizeram essa apresentação. Também agradecer aqui a Mari Bezerra e ao Eugênio Gouveia, que pela belíssima apresentação do nosso hino do município de Icó. Presidente, é uma honra poder recebê-lo aqui em nossa cidade, aqui no Teatro da Ribeira dos Icós, o teatro mais antigo do estado do Ceará e o 9º do Brasil, recebê-lo aqui na nossa tricentenária Icó. Eu gostaria de parabenizar o TRE Ceará, que em nome do presidente Raimundo Nonato, desembargador Raimundo Nonato, por estar realizando essas audiências públicas em todo o estado do Ceará. E isso é muito importante, presidente, porque aproxima a justiça eleitoral da comunidade, da população, dos interessados. E na condição aqui de prefeita desse município institucional, nós nos colocamos à disposição para colaborar com o Tribunal Regional Eleitoral no que for possível, nos trabalhos, para facilitar, dizer que nós confiamos no trabalho aí da Justiça Eleitoral, que essas eleições ocorram de forma transparente, democrática, e esse momento aqui, ele aproxima e enriquece, valoriza cada vez mais a nossa democracia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Desejo aqui uma ótima audiência pública a todos vocês. Muito obrigada. Do público, quem queira se manifestar, participar dessas discussões, desses debates, perguntando aqui para o nosso desembargador presidente do TRE,
O cerimonial já está se posicionando aqui, vocês cheguem até o nosso cerimonial, tá? E se inscrevam. Da mesa, quem quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes no Teatro Ribeira dos Icós. Cumprimentar a todos da mesa, na pessoa do desembargador Dr. Nonato, Raimundo Nonato. Dizer que Icó hoje fica muito feliz com a presença do desembargador, da doutora Iane, do nosso magistrado que há pouco tempo assumiu aqui na comarca de Icó, doutor Márcio, com certeza permanecerá por muito tempo. É isso que a ordem, os advogados estão, vamos dizer assim, contentes com o juiz titular da segunda vara. E dizer que a população de Icó está hoje aqui muito bem representada no teatro, através dos seus parlamentares, e que a subseção Vale do Salgado, representada por mim, os advogados aqui de Icó, Oroz, Cedro, Lavras, Baixio e Palmirim e Oroz, dizer que estamos para ajudar, trabalhar no pleito eleitoral que está chegando e que sempre a ordem acompanha, Excelência, o pleito aqui da nossa região. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Mais uma vez, aqui do público presente, quer se manifestar, fazer uma pergunta, participar desse debate. É importante que todos participem dessa discussão. A nossa representante do cerimonial está por ali e vocês podem fazer as suas prévias inscrições. Da mesa, para uso da palavra, doutora Iane. Boa tarde a todos. Peço licença para quebrar um pouco o protocolo, falar um pouco brevemente sentada. Cumprimento a mesa na pessoa do desembargador Raimundo Nonato. É um prazer estar na sua presença. E o público, e talvez por isso que eu pedi a fala, na pessoa da servidora da Escola Judiciária, a Ana Carla. Desde o domingo, desde a segunda-feira, aliás, desembargador, desde o seu ingresso na presidência do TRE, que eu vejo o TRE numa postura incansável de valorização do interior. Eu sou do interior, não sei se os senhores sabem, sou da cidade aqui vizinha, e vejo grandes eventos que o desembargador Raimundo Nonato, que o TRE vem trazendo, como esse de audiência pública e como esse de momento de reflexão. Nessa semana que o TRE esteve aqui presente, e isso é uma prestação de conta para vocês, sociedade, foram realizadas 12 palestras, alcançando um público-alvo de 1.800 alunos aqui do Icó, futuros cidadãos, futuras autoridades que estarão aqui nos sucedendo. Então, agradeço a oportunidade. Desembargador, Deus lhe dê muita saúde e força. A gente que está do seu lado, ritmo, né? Porque quem trabalha com desembargador sabe que acompanhar o desembargador é difícil, mas a gente está tentando. E muito obrigada. Uma boa tarde. Palavras da doutora Iane. Queria só quebrar também o protocolo, dizer que eu costumo cometer esses deslizes antes da fala, não fazer menção aos nomes das autoridades. Eu peço desculpa. Mas eu queria dizer para os senhores o seguinte, as senhoras que estão aqui presentes, vamos ficar à vontade, vamos relaxar e fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu queria só deixar registrado o seguinte, Icó, ela é a sede da zona eleitoral. Subordinada ao Icó, nós temos duas cidades. Uma cidade é Oroz, a outra cidade é Umari. Então,
o que é que nós temos nesse exato momento aqui em torno desse ato, desse evento, dessa solenidade. Nós poderíamos discutir, por exemplo, entre vários temas, a gente poderia discutir como fica a situação daquelas comunidades. Aqui, por exemplo, em Icó, eu sei que tem uns 5 ou 6 distritos. 5 distritos. Tem distrito que guarda aí uma distância de 50 quilômetros para a sede. Fica difícil do cidadão se deslocar para fazer o seu título, para poder fazer o seu alistamento, retificação, mudança de domicílio, etc. Então, aqui eu peço aos vereadores de Icó, por exemplo, nesse momento, que tenham a preocupação de buscar, junto ao cartório eleitoral, o juiz eleitoral, o chefe de cartório, e buscar saber daqueles distritos quantas pessoas têm necessitando dos trabalhos, dos serviços da Justiça Eleitoral. E aí buscava um dia da semana, ou um dia de sábado, ou um dia de domingo, ou mesmo um dia da semana, e aí a gente pediria a ajuda também da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, e nós, enquanto Justiça Eleitoral, faríamos esse deslocamento e dava para a gente atender aquelas comunidades distantes. O mesmo se diga em relação aos alunos, às escolas, que sejam escolas particulares ou públicas. Você também pode justamente combinar com o doutor Márcio, combinar com os diretores, as diretoras, e buscar saber quais são os alunos daquela escola que necessitam dos serviços da Justiça Eleitoral. Nós atendemos menores de 16 anos, de 17 anos, e atendemos também os menores de 15 anos, desde que ele complete os 16 anos até o dia da eleição. Então, também nós poderíamos fazer isso. Vamos dar um exemplo aqui. Eu hoje estava reunido com o chefe de cartório, o Rafael, e ele me disse que aqui na sede, em Icó, nós temos 6 kits biométricos, aqueles que a gente usa para fazer os serviços necessários da Justiça Eleitoral, como tirar o título pela primeira vez, usa biometria. Esses 6 kits estão sendo usados só e somente dentro do cartório eleitoral. Eu, com todo respeito, não acho correto. Eu acho que de 8 às 2 horas da tarde, eu acho que você deveria estender esse expediente para atendimento ao público. Buscar saber qual é a empresa que tem um número grande de pessoas trabalhando e buscar saber a maneira de você ir até aquela empresa, atender aqueles cidadãos, aquelas cidadãs, e também as escolas. O mesmo se diga em relação a Oroz. Oroz, nós temos 4 kits biométricos, temos um posto em Oroz com 4 kits biométricos. Mas lá em Oroz, como é uma cidade um pouco grande, Oroz necessita também de se deslocar de forma itinerante para os distritos. E aí faria o mesmo que Icó pode fazer. E eu lamentei de não ter um kit, não ter um posto, um atendimento em Umari. É para ter um atendimento em Umari. Pois não. Pronto, o prefeito... Prefeito Sandro, por gentileza, vir para a mesa. Seja bem-vindo. Nós estamos justamente... Eu estou agindo como advogado de Umari, viu? Isso sem procuração, né? Então, assim,
para a gente ficar mais à vontade, né? Quebra aquele clima de formalidade, e aí cada um faz a sua pergunta. Qual é o problema maior que nós podemos enfrentar nas eleições municipais para este ano de 2024? A preocupação maior do Tribunal Superior Eleitoral é a questão das fake news, é a questão das mentiras, é a questão do que nós chamamos tecnicamente de deepfake, que são aquelas fakes praticadas com o uso de uma ferramenta chamada inteligência artificial. Essas aí estão tirando o juízo da gente. Esse tipo de ação é criminosa, essa ação é criminosa. E pelas nossas resoluções, ela pode levar à cassação de diploma, ela pode levar à inelegibilidade, ela pode levar a uma série de punições gravíssimas. Então, são esses temas que a gente poderia lançar aqui nesse momento, sem formalidades. Então, como o nosso prefeito Dilmari já está aqui, aí agora eu passo para Vossa Excelência esse requerimento, que eu acho muito justo o Mari ter pelo menos um posto de atendimento, né, para atender os seus cidadãos, cidadãs. E como eu disse, Oroz já tem quatro postos de atendimento. Então, eu pediria aqui, estou pedindo ao juiz, ao doutor Márcio, pedi também ao Rafael, que façam um planejamento urgente e reveja essa situação para que a gente possa... A justiça eleitoral, ela está a serviço do povo. Não é o povo que está a serviço da justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral, ela tem que buscar aonde é que o cidadão está. Nós temos um ônibus em Fortaleza, nós mandamos fazer uma licitação agora e nós compramos 10 antenas, aquelas antenas que são fabricadas por aquela empresa, Ximenes, Starlink. Essas antenas, elas pegam por intermédio de satélite. E é justamente nessas comunidades onde não tem, hoje em dia quase todas já tem como pegar o Wi-Fi, mas naquelas comunidades onde não tem Wi-Fi, aí nós vamos usar um ônibus, uma antena, e essa antena vai dar acesso perfeitamente. Nós vamos mapear quais são aquelas cidades onde tem dificuldade de acesso ao Wi-Fi. Eu digo isso porque recentemente houve uma eleição suplementar em Alto Santo, aqui próximo, né? Depois ao lado ali de Jaguaribe. E lá em Alto Santo, a eleição foi só para vereadores. Doutor Neto, eu nunca tinha visto, eu estou com 32 anos como magistrado, eu entrei na magistratura em 31 de março de 92. Não era nem a época das urnas eletrônicas, ainda era de saco. A urna era aquele sacão, né? E eu nunca tinha visto uma eleição municipal só para vereador. E ocorreu lá em Alto Santo. Todos os vereadores foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. E ocorreu essa eleição. Então, de uma amostra pequena da necessidade dessa antena que pega por satélite, na hora de se transmitir os dados para o TSE, quando se atrasa, algum problema houve no transporte daqueles disquetes que nós chamamos de as mídias. Porque quando termina a votação, 5 horas da tarde, o que é que ocorre? O chefe daquela sessão eleitoral, ele já está com o seu carro ali ao lado, pronto para levar as urnas eletrônicas e levar as mídias também. Só que tem localidade que é de difícil acesso, muito difícil o acesso. Por exemplo, lá em Alto Santo, o local que foi de difícil acesso foi lá em Castanhão. Então, essas cidades a gente já vai mapear
e a gente já vai deixar uma antena naquele local. Na hora que terminar a votação, a gente já com o computador, pegando a internet, já passa a mídia, transmite, e a antena, as urnas, elas podem ir depois, 1 hora, 2 horas, mas de sorte que a gente já dá o resultado de forma imediata. Então, eu vou passar a palavra, peço permissão ao mestre de cerimônia para o nosso prefeito, para ele fazer o pedido dele também, que eu tenho certeza que ele tem, o seu requerimento. E eu quero, mais uma vez, pedir que os senhores e as senhoras fiquem à vontade. Nós estamos aqui com a permissão da dona da cidade, estamos em casa. Né? Palavra ao prefeito Sandro, município de Umari. Boa tarde, né, a todos. Primeiramente, desculpe pelo atraso, mas vim o mais rápido possível que pude, né? Teve um imprevistozinho, mas eu queria aqui agradecer a presença, né, do senhor, agradecer aqui a nossa prefeita, agradecer aqui o nosso prefeito, Wilson Alves, deputado Neto Nunes, o nosso juiz eleitoral da comarca, aqui do ICOR, né, o presidente da Câmara, nosso amigo Fernando, nossos 2 advogados que estão ali, e a juíza, né? Eu quero dizer, doutor, que é a importância muito grande para o município de Umari, um município pequeno, né, que fica a 42 quilômetros do ICOR. Nós temos um raio de divisão com o município do ICOR, mais ou menos de 144 quilômetros, né, a divisa de Umari com ICOR. Né. E aí, esse posto, ele vai ajudar muito, né, a população de Umari, principalmente a juventude. Eu tive esses dias conversando com alguns jovens. Tem jovem lá no meu município que vai fazer 18 anos, agora não tirou o título. E a gente está fazendo lá uma campanha para conscientizar esse jovem, né, a importância dele ser um cidadão, ele vir fazer seu título. Nós estamos no município lá, a prefeitura está fazendo a reservista, já porque tem que ter, quando vai fazer 18 anos, né, doutor, tem que ter a reservista. E quero dizer ao senhor, o que precisar do município, se precisar de funcionários, nós temos à disposição, se precisar de veículos, se precisar o local, nós estamos aqui para dar o suporte para a gente adquirir esse posto. Viu? Obrigado a vocês e dizer que Deus lhe conduza, dê muita sabedoria, porque esse ano de 2024 é um ano de eleição, não é um ano fácil para quem está na política, quem contribui com a política, como a justiça eleitoral. E Deus vai nos abençoar e vai nos dar sabedoria para poder ser um ano repleto de paz, umas eleições em paz e com saúde. Obrigado a todos. Prefeito Sandro de Umari, do público, facultamos a palavra ao vereador Igor Vilaruca. Boa tarde a todos. Queria saudar aqui a mesa em nome do doutor Raimundo Donato, desembargador, em nome da nossa colega vereadora Eduarda, saudar todas as mulheres aqui presentes. Doutor Sandro, o prefeito, foi importante nas suas palavras, era um dos temas que queria abordar. Saber, doutor, o que tem como ação para esses primeiros eleitores, né, 16 anos, para que a gente possa buscar e mostrar a importância do primeiro voto. Porque quando se fala facultativo, a gente já vem na mente que não precisa, né? Mas a gente conscientizar os jovens do primeiro voto, da importância de decidir o futuro do nosso município, especificamente nessa eleição. Então, queria saber a questão de ações e que a Câmara Municipal, né, fala que, creio eu, por todos os vereadores, possa ajudar e agregar enquanto poder legislativo. Outro questionamento aqui, creio eu que muitos cidadãos vão se lançar como candidatos a vereador, né, postular aí um cargo também de prefeito. Eu acho que era importante o doutor frisar, porque ainda existe muita dúvida em relação ao que é pré-candidatura e ao que é candidatura. O que eu posso, enquanto pré-candidato, o que eu posso fazer até o dia de realmente a gente lançar o número e pedir o voto de fato, né? Porque isso gera muita confusão do que é a questão, e principalmente, como foi relatado por suas palavras, a questão da fake news, né?
A gente tem que se respaldar, resguardar, porque é muito complicado, é algo que às vezes foge do nosso controle, né? Pessoas que querem denegrir imagem, querem criar uma narrativa que não existe. E eu acho que essa dúvida também pode ser de muitas pessoas em relação à pré-candidatura. O que eu posso como pré-candidato e o que eu posso em relação a, de fato, quando estou na campanha. E que muitas vezes a gente vê que a campanha é prejudicada por algo que foi feito na pré-campanha. E eu acho que serve não apenas para quem está no mandato, mas para os cidadãos que postulam cargo aí no Legislativo e também no Executivo. Muito obrigado. Facultamos a palavra ao advogado doutor Fabrício Moreira, procurador adjunto do município de Icó. Boa tarde a todos. Gostaria de pedir permissão ao desembargador-presidente, Raimundo Nonato, abençoado da terra do meu querido Padre Cícero Romão Batista, para cumprimentar todas as autoridades aqui representadas, em nome da professora, juíza de Direito, doutora Iane Maria, que já fez um grande trabalho e tenho certeza que continuará contribuindo muito mais ainda, ajudando ao Tribunal Regional Eleitoral a praticar, a exercer ainda mais o nosso aperfeiçoamento democrático. A primeira pergunta, o desembargador Raimundo Nonato já respondeu em relação a Oroz e Umari. A 15ª Zona Eleitoral hoje agrega Oroz e Umari, e há algumas reclamações, na verdade, dos cidadãos, das eleitoras, dos eleitores, enfim, e também dos advogados quanto a esta relação institucional. E, já que foi respondido quanto a Icó, Oroz e Umari, eu aproveito, já que estou vendo o prefeito Wilson Alves, e que também é uma discussão que já foi levantada na OAB, junto ao nosso presidente, doutor Cleber Colares, em relação, desembargador, a Ipaumirim. Ipaumirim foi uma luta nossa, aqui da subseção do Vale do Salgado, que foi muito bem acolhida num processo de responsabilidade, de ética, de um debate bem elevado, para que nós pudéssemos conseguir retornar Ipaumirim à sede de comarca. E lá também, Umari, Ipaumirim e Baixio concentrava também o cartório eleitoral. E hoje, o cartório eleitoral daquela região foi para a cidade do Barro, que é muito distante. Então, tem causado constrangimento aos eleitores, ao acesso rápido à justiça eleitoral. Então, a gente gostaria, em bom conteúdo, em boa hora, neste momento, já que se trata da audiência pública, também levar para Vossa Excelência, para os seus demais pares, essa discussão quanto à justiça eleitoral da comarca de Ipaumirim. Finalmente, parabenizo o Tribunal Regional Eleitoral pela atitude de levar o estado do Ceará como um todo, a algumas regiões polo, essa discussão da responsabilidade, da transparência, da importância do processo eleitoral para os cidadãos cearenses, brasileiros, e finalizo cumprimentando todas as lideranças políticas e comunitárias, em nome da prefeita e de todos nós, Laís Nunes. Facultamos a palavra a Glaucon França. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa, em nome do meritíssimo Raimundo, do meritíssimo Márcio. Eu gostaria, como deficiente visual, perguntar a Vossas Excelências quando é que nós vamos ter um cartório eleitoral com acessibilidade no Icó. Que a gente, principalmente, em nome da Lei 14.126, eu já levei várias topadas para entrar no cartório eleitoral de Icó. E eu gostaria que Vossas Excelências me respondessem, não só a mim, mas a toda a sociedade, quando é que nós vamos ter o cartório eleitoral com acessibilidade no Icó. Muito obrigado.
vereador Eliseu Amâncio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de abraçar a mesa, todos se sentissem abraçados na pessoa da nossa querida prefeita Laís Nunes. E ao público aqui presente, eu gostaria de abraçar a todos, no meu compadre, amigo e irmão, Dr. Fabrício Moreira. Todos se sintam abraçados. A nossa preocupação, presidente, senhor emeritíssimo desembargador Raimundo Nonato, é com a demora, como já foi ventilado, com a demora das entregas das identidades, para que os nossos jovens possam ter acesso a fazer o título de eleitor, como a gente fala aqui. É muito demorado, são poucos peritos no Estado. A cidade como a nossa só pode, se não me falha a memória, 200 e poucas identidades por mês a ser encaminhada para que o perito analise. E isso está causando um grande transtorno. E, com certeza, ficarão muitos jovens sem fazer o seu título, sem retirar o seu título para votar. E nós, como representantes do povo, nós temos recebido essas reclamações do nosso povo. Quando a gente visita as comunidades, a gente escuta muito falar sobre isso. E são essas as minhas preocupações e Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Voltamos a palavra ao juiz eleitoral aqui da nossa comarca, 10ª Zona Eleitoral de Icó. Alô? Opa. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Freire, sou juiz eleitoral que assumi segunda-feira. Sou o juiz aqui da 2ª Vara Civil da comarca de Icó. É um prazer poder falar aqui com todos vocês. Principalmente saber das demandas que a população tem. Esse é um evento e um momento importante, porque é uma forma da gente poder ouvir vocês. E a gente fica lá, às vezes, no nosso gabinete, passa o dia inteiro lá, e a gente não tem esse acesso às pessoas, a gente às vezes não consegue ouvir os clamores, como o do senhor sobre a necessidade de acessibilidade do cartório. Senhor França. São coisas assim que a gente, às vezes, passa despercebido, a gente não tem esse conhecimento, não tem esse toque, digamos assim. Eu agradeço a presença de vocês. Quanto a esse problema da acessibilidade, nós, como cartório eleitoral, a gente pode fazer o pedido, a solicitação à prefeitura, para que seja aberta uma rampa, né? Aí não vai poder estacionar na frente, essas coisas. Aí a gente tem que pedir da prefeitura, para a prefeitura poder fazer toda a organização, todo o calçamento correto e tudo mais, dentro dos padrões de acessibilidade. Também dentro do cartório, o que a gente já pode fazer é dar essa acessibilidade, e eu peço encarecidamente ao senhor que, quando possível, e se possível, compareça lá, ou mande um e-mail, ou ligue, peço para alguém ligar, ou vá lá. E dentro do cartório, seria bom o senhor ir para a gente saber quais são as necessidades prementes, e reais, que no caso do senhor que tem problema de visão, pode nos auxiliar. Olha, sei lá, uma barra, olha, uma identificação no chão, um sinal de identificador, algo do tipo, para a gente poder providenciar. Eu só quero que vocês entendam que a gente não pode, muitas vezes, fazer as coisas da nossa própria cabeça. Eu não posso chegar lá e fazer do jeito que eu quiser. Eu tenho uma autoridade acima de mim. O desembargador, o próprio TRE, eu tenho que fazer as solicitações necessárias. Não posso mudar todo o cartório eleitoral. Então, assim como o senhor ou qualquer outra pessoa que tem alguma dificuldade de acesso ou dificuldade de entendimento,
pode procurar o cartório eleitoral. Sobre a questão dos RGs, dos registros gerais, infelizmente não é uma demanda que a gente possa resolver. Porque, pelo meu conhecimento, meu parco conhecimento, todo o interior passa por essa dificuldade de recebimento dos registros, né? Se infelizmente você não vai lá em Fortaleza, demora bastante. Então, é uma demanda muito mais do governo estadual do que da gente, da Justiça Eleitoral. Sobre o caso que eu acho que o vereador falou sobre pré-candidatura, candidatura, eu acho que vocês sabem muito mais do que a gente, né? Pré-candidatura é o fato de o seu partido lhe selecionar para você ter a possibilidade de se candidatar, né? Na pré-candidatura, a sua, digamos assim, a sua propaganda, o seu marketing só vai poder ser dentro do partido. Você não pode falar nada para ninguém, digamos assim, não pode fazer a sua propaganda fora, né? Porque você nem candidato é, né? Você só passa a ser candidato quando seu próprio partido lhe seleciona como. Mas ainda assim você não vai poder, a partir de tal ponto, já exercer fazer a sua propaganda, porque você tem o seu período de propaganda já pré-estabelecido. Uma coisa já aqui, aproveitando a presença dos advogados, e é uma coisa que eu estou recebendo lá como juiz de direito mesmo, e conversando lá com os servidores do fórum, é uma prática comum, e pelo visto não é comum só aqui. Eu pediria encarecidamente aos advogados que ainda mais nesse período eleitoral, tenham, como eu posso dizer, um pouco mais de, vou dizer, consciência democrática, digamos assim, por uma falta de uma palavra melhor, para tentarem entender que o judiciário, aqui eu digo o judiciário comum, ele não pode atuar como um órgão político. Desde o início desse ano, a gente tem recebido um aumento significativo de demandas contra possíveis candidatos. E são coisas assim que é muito mais política do que jurídica, né? E eu peço encarecidamente aos nobres advogados, os presidentes das regionais, que conversem com os outros advogados, para que não transforme o poder judiciário num órgão político. Eu acho que eu acho que o campo político ele vai ser exercido dentro das eleições e dentro das suas regras, né, do Código Eleitoral, das resoluções do TSE. E esse é o campo propício para. E não o judiciário em si, o judiciário comum, digo aqui. Vocês não sabem, muitas vezes, as dificuldades que a gente tem de necessitar de tempo para resolver os problemas do cotidiano, e a gente tem que se deparar com questões assim. Que a gente sabe que o seu conteúdo é mais político do que jurídico. Então, eu peço também a gente sabe, também líderes comunitários também aparecem lá com demandas parecidas, e eu peço encarecidamente para que esses tipos de demanda não se deem prosseguimento a elas, até para não abarroar ainda mais a quantitativo de processos no nosso judiciário, que a gente possa dar andamento àqueles processos que realmente precisam de uma tutela jurisdicional efetiva. Tá certo? Mais uma vez, as portas do cartório eleitoral estão abertas. Eu só peço que, às vezes, a gente fica assim, cheio, eu tenho direito. Todos nós temos direitos. Mas não se esqueçam que, do outro lado, lá existem servidores que estão ali todos os dias, passando por às vezes, dificuldades pessoais ou não, e que também precisam da consideração de vocês. Nós estamos lá para bem receber vocês e tirar todas as dúvidas possíveis. Tá certo? Muito obrigado a todos. Palavras do Dr. Márcio Freire de Souza, juiz eleitoral titular da 15ª Zona aqui no município de Icó. Pedimos desculpa aí ao Dr. Raimundo, desembargador Raimundo Nonato,
surgiu mais uma pergunta, mais uma participação e convidamos o advogado e vereador Giovanni França para uso da fala. Boa tarde a todos. Queria pedir permissão às autoridades da mesa para saudar todos em nome do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o nosso querido Raimundo Nonato, que dentre inúmeras características positivas, a de devoto do Padre Cícero é uma que merece um destaque especial. E queria fazer uma pergunta, né? Primeiro, já esclareci para o colega vereador, na preocupação com o RG para votar, que para fazer o título é necessário apenas registro de nascimento e comprovante de endereço. E aí ele, fazendo pela biometria, ele pode baixar o e-título no celular e vai ter a foto dele, ele vai conseguir votar, né? Porque para não ser uma preocupação que a ausência do RG impossibilite dele votar. Ele pode fazer o título, hoje todos são feitos com biometria, vai baixar o e-título e vai poder exercer a sua cidadania. Mas a minha pergunta aqui, desembargador, em relação, hoje no estado do Ceará, a maioria das escolas está em tempo integral. Primeiro ano é integral. E muitos alunos lá completam 16 anos, certo? Esse ano e têm o direito e o dever de fazer o título, né? Para exercer sua cidadania. E aí o cartório eleitoral fica aberto até 2 horas, justamente no período que eles estão em integral. Então, o que é que eu estou querendo sugerir, ou perguntar a Vossa Excelência se é possível, os cartórios eleitorais, ou se dirigir às escolas, ou permitir que a escola leve esses alunos lá, porque a gente vai ter um quantitativo muito significativo, pela minha cidade, eu sou do Ipalmirim, de pessoas que estão completando 16 anos esse ano, que estudam durante o dia todo e que vai ficar impossibilitado de ir para o cartório eleitoral. Então, como seria essa demanda de atender esse pessoal, ou entrar em contato com a direção para permitir que venha, ou o cartório ir até as escolas, certo? Além daquelas demandas das localidades distantes, dos distritos, né, que a gente tem a mesma preocupação. E, para concluir aqui a pergunta, pegar aí a deixa do prefeito Sandro, que falava que o município do Mari, Paicó, dá 100 quilômetros de distância. E lá para Ipalmirim, desembargador, você conhece bem, só é 20 quilômetros. Então, o que a gente pleiteia aqui é reforçar a palavra do doutor Fabrício, do presidente da OAB, do doutor Kleber, é que a zona eleitoral de Umari e de Baixio vá novamente para a comarca de Ipalmirim, porque lá foi extinto o cartório eleitoral porque tinha sido extinta a comarca. Só que, graças a Deus, o tribunal devolveu a Ipalmirim a condição de comarca. Então, está na mão de Vossa Excelência a possibilidade de devolver para os ipalmirinenses a condição de cartório eleitoral. Certo? Então, ficaria Baixio, Mari, que distância do Mari para Ipalmirim não dá 20 quilômetros. E de Baixio para Ipalmirim, isso é 9 quilômetros. Então, você fazia com que a população desses 3 municípios tivesse muito mais acesso à justiça eleitoral. E a gente vê essa luta, pelas colocações do doutor Iano Maria, que também foi juíza lá no nosso querido Ipalmirim, relatou aqui a preocupação de Vossa Excelência em aproximar a população do eleitoral. Então, esse pleito seria fundamental para melhorar a acessibilidade do povo da região à justiça eleitoral. Então, ficam esses 2 registros aí para a resposta de Vossa Excelência. Muito obrigado pelo espaço. Vamos tentar aqui responder aqui dentro das nossas possibilidades, né? O doutor Giovanni fez a colocação em relação ao barro, porque o barro é a zona, né? E aí vem o termo que é Ipalmirim, que hoje é uma sede da Justiça Comum Estadual. E vizinho tem Baixio, Baixio só são 9 quilômetros, né? E tem também, aí entra o Mari, né? Aí no caso aí, Baixio e o Mari são vinculadas. Mas já no caso de Palmirim, não é vinculada, né? Palmirim é vinculada eleitoral, mas para a Justiça Estadual
ela cede. O que a gente tem a dizer é o seguinte: quem é que é o responsável pelo que nós chamamos de rezoneamento? Rezoneamento é quando se faz um estudo de todo o Estado para saber aonde é que pode continuar como zona, aonde não pode se continuar como zona e aonde não é zona que pode ser elevada à condição de zona. Esse rezoneamento ele foi feito ano passado. Ele não pode ser feito no período de eleição. Por exemplo, agora, nesse período de 2024, não se pode falar em rezoneamento. Então, nós só poderíamos falar em rezoneamento em 2025. Aí, 2025, não. Aí, a gente pode trabalhar em cima dessa figura do rezoneamento. Infelizmente, nesse momento, a gente não tem como se apontar uma saída de dizer vamos elevar a condição de zona eleitoral Palmirim, tirar do Barro, porque este ano não tem condição, porque é o período eleitoral, repito. Né? Então, doutor Giovanni, eu em resposta a essa situação, outra coisa, eu já estive em Palmirim, eu conheço muito bem, Palmirim tem um posto de atendimento, salvo me engano, né? Parece que não tem posto, é lá em Baixio. Baixio não tem. Mas aí, doutora Denise, vamos lembrar para a gente conversar com o juiz eleitoral de lá de Barro, para ver como é que se pode fazer em relação a Palmirim, que já está resolvido, mas em relação ao Baixio, né? É o Baixio, né? Em relação a esse... Olha, no estado do Ceará, nós temos menos de 7 milhões de eleitores dentro do estado do Ceará. O que é que ocorre? Nós estamos fazendo uma verdadeira campanha pesada para que nós possamos atingir um número de 7 milhões de eleitores em todo o estado do Ceará. Por isso é que o TRE está conclamando as prefeituras, os vereadores, a sociedade de um modo geral, para que a gente possa aumentar o número de eleitores. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Só pode haver segundo turno naquelas cidades onde tenha mais de 200 mil eleitores. É o caso de Fortaleza e Caucaia. Só essas duas cidades. Juazeiro ainda não tem prefeito, ainda não tem 200 mil eleitores. O que é que a gente está fazendo? A gente está trabalhando em cima de Juazeiro do Norte e também em cima de Maracanaú. Maracanaú tem 170 e poucos mil eleitores. Mas Juazeiro, nós fizemos um levantamento estatístico e há, sim, possibilidade de Juazeiro chegar a 200 mil eleitores. Nós começamos, há umas 2 semanas atrás, Juazeiro estava com 185 mil eleitores. E nós já temos 188 mil eleitores. Em 2, 3 semanas nós já conseguimos 3 mil. Nós aumentamos o número de kits biométricos, aumentamos de 8 para 38. Nós fizemos parceria com todos. Juazeiro está um verdadeiro campo de guerra. E a gente vai mostrar para o Padre Cícero que ele merece ter 200 mil eleitores. Juazeiro é uma cidade interessante. Juazeiro, só quem foi prefeito 2 vezes até hoje foi o Padre Cícero Romão Batista. Ele foi prefeito em 1911, foi o primeiro prefeito, porque tinha muita briga e ele, para apaziguar, foi prefeito. Quando foi para a segunda eleição e começaram novamente, a briga reiniciou. E aí ele teve que entrar novamente, ele foi prefeito 2 vezes de Juazeiro do Norte, o Padre Cícero Romão Batista. Né? Então, é interessante esse dado. Segundo dado, depois da Constituição de 88, que exige mais de 200 mil eleitores, Juazeiro só teve um prefeito,
que atingiu na eleição normal, digamos, primeiro turno, né? Que não tem o segundo, que foi o doutor Santana, que era do PT. Doutor Santana, o médico. Doutor Santana teve 60%. Se tivesse segundo turno nessa época, ele não iria para o segundo turno. Porque o que é o segundo turno? É quando você tem, primeiro, 200 mil eleitores ou mais, e segundo, você atinge, desses 200 mil, metade mais um. Aí não precisa mais de segundo turno. O restante dos prefeitos, nenhum foi reeleito. Nenhum foi reeleito. E outra, nenhum chegou à casa de mais de 40% de um percentual de votos. Sempre 30 e poucos, às vezes 40, 42. Então, hoje, por exemplo, se fosse haver, se chegar à casa de 200 mil eleitores em Juazeiro, provavelmente terá segundo turno em Juazeiro do Norte, se houver o número suficiente de eleitores. Esse é só um ponto que eu queria frisar para vocês. O segundo ponto, mostrar da importância mais uma vez, dessa audiência pública. Olha, o nosso chefe da memória, que o Yuri, ele está aqui. Nós mandamos uma equipe com bem uma semana de antecedência. Nós conseguimos, o Yuri vai poder dizer para a gente aí, nós conseguimos, prefeito, aqui, a prefeita já tinha me dito aqui, nós conseguimos 2 documentos importantíssimos, né? Quais são? Cópia da Carta Régia, que nós vamos entregar para o Museu TRE, fazer a doação de um livro e de uns cordéis para a biblioteca. Exatamente. São documentos importantes que nós, do museu, que fazemos o museu do Tribunal Regional Eleitoral, agradecemos penhoradamente. Por quê? Icó é uma cidade que tem mais de 100 anos de existência. A primeira comarca do estado do Ceará foi o Crato. A comarca do Crato, ela tem mais de 200 anos de existência. Ela existiu primeiro do que a comarca de Fortaleza. Então, tem cidades como o Crato, como Aquiraz, como Icó, que já foi sede de governo, né? Aracati, né? E outras cidades importantes no interior do estado do Ceará que têm a sua memória e a gente tem que preservar. No meu gabinete eu guardo com muita honra o título de eleitor do padre Cícero Romão Batista. Está lá o título de eleitor do padre Cícero Romão Batista, né? Então, só respondendo essa primeira. Candidatura, pré-candidatura. O que é candidatura antecipada? O doutor Márcio respondeu bem. Basta que o cidadão não peça voto. Se ele não disser, ei, fulano, eu quero que você vote em mim, até agora não tem nenhum problema. O problema maior está em pedir voto. É não pedir voto. Aí, a partir de agosto, pela legislação eleitoral, aí não. Aí começam as regras, né? Aí já tem terminado já o período de escolha dos candidatos, que são as convenções. Aí dali para frente aí já começa digamos assim, a campanha eleitoral, e aí já tem a propaganda, né, proibida. E agora, nesse exato momento, na pré-candidatura, como é que se diz? Pré-propaganda, né? Pré-campanha, o que você não pode estar pedindo é o voto direto ao eleitor. O terceiro ponto aqui foi Palmirim, já foi citado. Agora vamos para um fator bem interessante que eu acho justo. Seu França, o senhor pode ter certeza que na próxima semana vai descer uma equipe da engenharia do Tribunal Regional Eleitoral e vai pedir ajuda também à prefeitura. Nós também temos verbas. Pronto. Então, como o doutor juiz disse, nós vamos mandar uma equipe de engenheiros e vamos mandar fazer. Tá certo? Então, em sua homenagem às pessoas que tenham problemas com acessibilidade, pode ter certeza, Denise, anota
e nós vamos mandar a nossa engenharia, e aí a gente vai conversar com a prefeitura para ver a possibilidade da gente, é como o juiz eleitoral disse, para fazer, aí você vai ter, naquele espaço ali, não pode estacionar carro para o acesso ao nosso cadeirante, ao nosso pessoal que necessita da acessibilidade. Pode ter certeza que isso aí será resolvido. Entendeu? O outro problema da carteira de identidade, como o cidadão disse, o nosso colega Dr. Giovanni, é um problema do Estado, da Perforce. Mas o que é que a gente pode fazer? Temos a possibilidade de tentar fazer uma parceria da Justiça Eleitoral, Prefeitura do ICO e o Estado do Ceará, por intermédio da SPS, Secretaria de Proteção Social, e tentar ver a situação de se aumentar o número, parece que tem um número, né, de senhas limitados, né? Por exemplo, 200 mensais, aí pode-se conversar, aí a prefeita querendo, ela pode, já mandou ofício para, eu acredito que a prefeita já tenha mandado ofício para o governo do Estado, eu queria só que ela mandasse com cópia também para o Tribunal Regional Eleitoral, que nós temos uma parceria com a Secretaria de Proteção Social, e nessa parceria, onde hoje era o tribunal, onde funcionava o Tribunal Regional Eleitoral antigo, nós cedemos em termos de compartilhamento para a SPS. E lá nós temos expedição de CPF, expedição de identidade na hora e expedição de título de eleitor. Pode ser que essa parceria seja traçada para cá, para esse município. O outro ponto é a função social do juiz. O doutor Márcio aqui, a doutora Iane, eu sou juiz de carreira também, eu fui no meu concurso de 91, entrei na magistratura, a minha primeira comarca foi aqui perto, minha primeira comarca, doutor Neto, foi aqui em Jaguaretama. Ainda não tinha o Castanhão, e a gente atravessava de Jaguaretama para Jaguaribara, ali naquela passagem molhada, né? Na entrada que passava o Jaguaribe, o Rio Jaguaribe, e a gente entrava, depois, quando veio o Castanhão, foi abaixo. E eu respondia também por algumas comarcas, naquela época tinha deficiência de juiz, respondi para Solonópolis. E naquela época eu preparei eleições, nós preparamos eleições de Jaguaretama, Jaguaribara, Solonópolis, Irapuã Pinheiro e Milhã. 5 cidades. Rodava aquilo ali tudo, porque não tinha asfalto ainda. Ali que liga de Jaguaretama para Solonópolis, não tinha asfalto, né? Então, o que é que eu sempre digo aos meus colegas juízes, aos colegas desembargadores? Todos nós temos uma função social na vida, ou por intermédio do CPF, ou por intermédio do CNPJ. Todos nós temos. Então, a partir do momento que você é juiz de uma cidade dessa, como Icó, uma cidade belíssima, você não pode ficar adstrito àquela alcova ao seu gabinete. Você tem que procurar também saber o que é que está acontecendo no entorno. O que é que você, o seu CPF, ou então você, enquanto juiz, CNPJ do tribunal, ou de justiça, ou do eleitoral, pode fazer em favor daquela comunidade? O que é que você pode fazer? Então, tem essas coisas que às vezes a gente diz, não, mas eu não tenho condição de fazer. Vai lá, procura a prefeita, procura o presidente da Câmara, vai no CDL, vai num canto, vai no outro, e de repente une-se todo mundo e dá para resolver. Hoje em Sobral, fui juiz de Sobral durante 4 anos. Hoje em Sobral, se você chegar em Sobral, tem o Orfanato São Francisco. O Orfanato São Francisco, ele é hoje administrado pela comunidade Shalom. Quem foi que construiu o Orfanato São Francisco? Eu era juiz da infância e da juventude em Sobral. Eu vi a necessidade daquelas crianças que estavam sendo vendidas para a Europa, para a França, para a Alemanha, para a Bélgica, para outros países, estavam sendo vendidas. Elas eram tratadas como papagaio, aqueles montes de papagaio que você dava comida.
Quando eu cheguei, que eu vi aquela situação, crianças dormindo num cotonete, e tinha uma pessoa ganhando em dólar para poder vender a criança. Chegava o alemão, eu olhava se o olhozinho era como era o olho, se era branca, se era preta, se tinha alguma deficiência. E aí levava o cidadão de Sobral para lá, certo? E o que foi que nós fizemos? Entramos em acordo com a comunidade. Dona Dora Lúcia, que era esposa do doutor Estevão, do Hospital Doutor Estevão, ela cedeu a casa dela e nós montamos um orfanato. Daquele orfanato, o governo do estado já cedeu um prédio, construiu, e hoje tem lá um belo orfanato São Francisco. Orfanato São Francisco, construído por quem? Pelo Poder Judiciário e pela comunidade local. Então, todos nós viemos aqui, nós temos a nossa função social. Ninguém pensa que a gente cai aqui à toa, não, nesse mundo inferior, não, nesse plano inferior, não. A gente vem aqui cumprir uma missão, certo? É como diz aquela música, né? É o trem, é a nossa passagem, né? Ninguém sabe a hora de partir, né? Uns chegam, uns saem, mas a gente tem que procurar saber que a gente tem que cumprir a nossa missão na parte terrestre. Então, tem essa questão. 16 de agosto tem início a propaganda eleitoral propriamente dita, e eu encerro por aqui. Peço desculpas aos senhores e às senhoras, porque conversei demais. E eu agradeço a prefeita, agradeço aqui ao prefeito de Umari, de Palmirim, agradeço aqui também ao nosso presidente da Câmara, ao nosso juiz, os nossos vereadores e toda a comunidade, e dizer que nós estamos à disposição de todos para qualquer situação que esteja ao nosso alcance. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Como está antecipado pelo desembargador, presidente do TRE, convidamos a excelentíssima senhora prefeita de Icó, Laís Nunes, e o representante da Seção de Memória Eleitoral e Biblioteca do TRE Ceará, Yuri Cruz, para fazer a doação de uma cópia da Carta Régia de Icó para o Centro de Memória da Justiça Eleitoral do Ceará e a doação de um livro do saudoso Miguel Porfírio sobre a história da cidade e também cordéis de autoria do professor Cláudio Pereira, como também será entregue uma lembrança ao desembargador, representando o patrimônio histórico do nosso estado do Ceará, aqui em Icó, a fachada do Teatro da Ribeira dos Icós, feita em maquete em MDF.
belíssimo acolhimento. Muito obrigado a todos. Passamos a palavra ao senhor Yuri Holanda Cruz, da Seção de Memória Eleitoral e Biblioteca, para falar sobre o programa de preservação da memória da Justiça Eleitoral feito aqui em Icó. Boa noite a todos e todas. Presidente, doutora Laís. A Justiça Eleitoral ela foi criada em 1932. Na primeira sessão ordinária, um dia depois da sua criação, o estado do Ceará foi dividido em 26 zonas eleitorais. E Icó foi uma dessas zonas pioneiras. Pensando nisso, o TRE enviou um representante do Programa de Preservação da Memória para vir aqui, passar a semana aqui, fazendo pesquisas e imersões nos espaços de memória do município de Icó. No primeiro dia, nós fomos ao cartório eleitoral de Icó, para nos assegurar que o acervo do cartório foi deslocado para o arquivo central do tribunal, aos cuidados do desembargador Raimundo Nonato. No segundo dia, nós fizemos uma imersão no arquivo da Câmara Municipal. E lá nós localizamos imagens e dados sobre a Assembleia Constituinte do município, que criou em 1989 a Lei Orgânica de Icó. Também localizamos atas manuscritas de posse de prefeito e vice-prefeito, de eleições anteriores à utilização da urna eletrônica. No terceiro dia das nossas pesquisas, nós fizemos uma imersão na Casa de Cultura, cuja equipe eu quero de público saudar o memorialista Cláudio Pereira, o Dr. Renê e o Cidinho. Lá nós tivemos acesso a um estoque valioso de processos datados dos séculos XVIII e XIX. Processos, inclusive, que abordam divisão de escravos, captura de escravos e o processo de construção e debate da lei do ventre livre. Vejam, Icó tem um vasto e rico patrimônio arquitetônico e um vasto e rico patrimônio imaterial. E o Programa de Preservação da Memória do TRE do Ceará se coloca como parceiro nessa caminhada. Para nós, memória é isso. Aprender sobre o passado e aprimorar o futuro. Obrigado. Na sequência, gostaríamos de convidar a estudante Maria Vitória Diniz Sobreira, que vai falar sobre o trabalho de mesários. Boa noite a todos. Obrigada primeiramente pela oportunidade. Eu me chamo Maria Vitória, sou aluna da Escola de Ensino Médio Vivina Monteiro, curso o 3º ano do ensino médio. Cheguei aqui hoje através de uma palestra que a Ana Carla foi fazendo na minha escola, que foi muito esclarecedora para muitos jovens, que não têm título de eleitores, que não sabiam qual era a função do mesário, e foi muito esclarecedor. Até para mim, que já conhecia. Eu vou completar 18 anos ainda esse ano. Fiz meu título como mesária para participar ainda esse ano, se possível, porque é muito bom exercer seu direito de cidadã. É um papel que todos nós deveríamos seguir, porque nós ajudamos a justiça eleitoral, que nós não sabemos que vai afetar a nós mesmos se nós não participarmos. Porque, mas não tem tanta gente participando? Não tem. Quanto mais ajuda, melhor. Como já falaram, são muitas zonas, são muitas cidades pioneiras, são muitas coisas para poucas pessoas fazerem. Então, eu, como aluna, como cidadã, vou ser mesária e convido vocês a serem também. Agradeço a todos a oportunidade, à nossa prefeita Laís Nunes, ao desembargador e a todos que estão juntos à mesa. Agradecendo a participação de todos na audiência pública do Tribunal Regional Eleitoral de Icó, que visa assegurar a participação da sociedade na administração da justiça eleitoral. Convidamos os presentes a fazer uma foto oficial para o registro deste momento tão especial. Tenham todos uma ótima noite.